Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila e a nossa disciplina é Filosofia. O tema da nossa atividade é sobre política. Coloquei aí para vocês uma frase do filósofo Platão que fala o seguinte: o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Então, quando nós não atuamos politicamente dentro da nossa sociedade, consequentemente, os nossos governantes não corresponderão às necessidades que a nossa sociedade tem. Então, é fundamental que a nossa participação na política seja efetuada. Como professora, na hora do voto, não somente isso, mas cobrando, fiscalizando que os nossos representantes representem realmente a sociedade da qual nós fazemos parte. Então, somos todos políticos, porque a política diz respeito à sociedade da qual eu faço parte, então diz respeito a mim também. Então, é impossível deixar de ser político. Quando a gente não atua politicamente, as consequências na nossa sociedade e na nossa vida são desastrosas. Então, é de fundamental importância que nós fiquemos atentos aos nossos deveres políticos perante a sociedade. Nesta atividade, esperamos que você, aluno, veja a importância da política para a construção de uma sociedade melhor e a importância do exercício pleno da cidadania dentro da nossa sociedade. Então, iniciando a correção, na questão 1, podemos ver aí uma imagem em que algumas pessoas dizem que odeiam política. E na questão se pergunta qual a incoerência social que é apresentada na imagem. Então, como falei anteriormente, todos nós somos políticos, porque a política diz respeito à sociedade da qual nós fazemos parte. Então, diz respeito a nós também. Então, é impossível deixar de ser político. A incoerência é justamente essa. Todos nós somos políticos. E, ao mesmo tempo, algumas pessoas afirmam odiar política. Então, a correta é a letra A. Todos nós somos políticos, pois a política diz respeito à sociedade. Segunda questão. Normalmente, confundimos tipos de poder com sistemas de governo, o que é bastante comum e natural, né, o brasileiro se preocupar pouco com questões políticas, apesar de ser elemento fundamental no regime democrático em que vivemos. Então, observando aí a imagem, pessoal, a professora coloca no quadro: o eleitor confia na honestidade dos políticos e pergunta ao seu aluno: quem é o sujeito da oração? O aluno responde: só pode ser um mané. Então, a questão pergunta, né? Por que apresenta tal crítica? A correta seria a letra D. Essa é uma questão de interpretação, pessoal, né? O garoto quis dizer que no Brasil não existe político honesto e que todo mundo que lhe confia como representante é um mané. Veja só, esta é a crítica apresentada pelo garoto da imagem. Não sou eu, professora Camila, que estou afirmando, certo? Essa é apenas uma questão de interpretação da imagem aqui e da mensagem que ela nos passa, tá ok? Terceira questão. Na terceira questão, diz o seguinte no enunciado:
Na Grécia Antiga vigorava um modelo político denominado democracia, o mesmo que adotamos hoje no Brasil. Entretanto, a democracia grega era consolidada por todos os cidadãos da polis, ao contrário do que acontece conosco. Nomeamos representantes através das eleições para atenderem aos nossos interesses e esquecemos, na maioria das vezes, a nossa responsabilidade política, isto é, a nossa inação política. Letra A, né? O que isso quer dizer? Que nós não agimos politicamente como deveríamos, né? A nossa inação, falta de atitude perante a política. Mais adiante, quarta questão, diz o seguinte: fazemos parte de uma democracia da espécie representativa. No entanto, não introjetamos ainda o verdadeiro sentido do sistema em que vivemos. Observe a imagem abaixo e responda em que sentido devemos entender que a charge nos orienta a compreender que o poder está nas mãos do povo e não nas mãos do político, né? Como você pode ver aí na imagem, o político está sendo sustentado pelo povo. E há uma pergunta aí: quando as pessoas vão entender que quem está no poder são elas, né? Nós vemos aí vários manifestantes protestando questões ao seu representante político e não percebem que são eles que estão sustentando aquele representante no poder, né? Assim que eles pararem de sustentar ele no poder, ele cai, como a própria imagem nos mostra. Quinta questão. Veja a imagem a seguir e explique o que há de errado retratado nela. Num país sério, o político que compra voto é punido. Aqui é eleito. Então, pessoal, é justamente isso que há de errado, né, na imagem. Representantes políticos muitas vezes são eleitos a partir de meios desonestos. Então, em outros países, nós vemos punição para isso, né? Para a compra de voto. Aqui, né, isso é ainda muito existente na nossa sociedade. E as pessoas acabam elegendo esse tipo de representante político. Sexta questão. Observem a imagem abaixo, levando em consideração o diálogo dos personagens da charge, reflita acerca dela. Os personagens, pessoal, estão fazendo uma manifestação a favor do Dia Mundial Sem Carros. E aí um desses manifestantes, né, pergunta ao pessoal se pode ir junto. E eles respondem o seguinte: não dá, o carro está cheio. Então, pessoal, qual a incoerência presente na situação acima? Podemos ver claramente, né? Eles estão pregando uma coisa, mas estão praticando outra. Então, na manifestação, eles pregam que deve existir o Dia Mundial Sem Carros, né? Protestando contra o uso dos carros, mas ao mesmo tempo eles vão de carro para essa manifestação. Então é necessário uma coerência entre o que se diz e o que se fala, né? Diante das nossas atitudes, entre o que se diz e o que se faz, ok? Sétima questão. Outro dia, percebi que um filósofo é aquela pessoa que está sempre refletindo sobre tudo, observando coisas, investigando, buscando respostas. É um curioso que quer saber de tudo. O que é, para que serve, por que algo é assim, se isto é bom ou ruim, etc. Chegando em casa, percebi que meu irmãozinho agia da mesma forma.
Por isso fiquei curioso. Será que o filósofo é uma criancinha grande? Justifique sua resposta. Bom, essa, como algumas questões anteriores, né, que falei aqui com vocês, são questões subjetivas, ou seja, vai depender do ponto de vista de cada um, né? Mas, como professora de filosofia, posso afirmar que o filósofo é este ser curioso que está sempre buscando, investigando, buscando compreender melhor as coisas, a verdade sobre elas, né? E desde que o ser humano existe, desde criancinha, a gente tem essa curiosidade natural, né, em nós. Então, a filosofia faz parte da nossa natureza, né, de buscar compreender melhor as coisas, a nossa realidade e a nós mesmos. Então, passando para a oitava e última questão. Leia as citações a seguir e explique o que é a filosofia e como ela se revela na nossa vida. Então, é para você comentar aí as seguintes frases. Não se aprende a filosofia, mas a filosofar. A tarefa da filosofia é entender o que é, pois o que é e a razão. Ou seja, pessoal, a filosofia não é algo que se aprende, é um exercício contínuo, diário na nossa vida. E ela busca entender melhor a nossa realidade, o que é, dar um sentido racional para as coisas, para que a gente possa assim compreender melhor as coisas à nossa volta e a nós mesmos, ok? Então, ao final da atividade, sugeri alguns vídeos que vocês podem assistir no YouTube e refletir mais sobre a temática da nossa atividade. Espero ter ajudado e fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa. Através das redes sociais ou deixar aqui um comentário no vídeo no YouTube. Tá certo? Cheiro!